Nós mostramos dois casos, o de uma família que não se conforma com a pena branda ao assassino que matou um cidadão pai de família por motivo banal, e o caso Brunão. O assassinato ocorreu há 3 anos e até agora nada de julgamento. Aqui no estúdio eu converso agora com o promotor de justiça da área criminal, Humberto Ferri. Boa tarde, promotor. Boa tarde. As pessoas, quando a gente conversa, sobre esse assunto, elas sempre fazem menção ao caso do Breno e do Léo e dizem, nossa, foi um caso que comoveu a sociedade e foi julgado rapidamente com penas severas aos autores do latrocínio que tirou a vida dos 2 meninos. Por que que isso não acontece com a minha família, O que desabou no meu ente querido que foi assassinado em relação a casos como esse que também comoveram a sociedade, doutor? Qual a diferenciação que existe? Que interpretação é essa dos juízes que acaba caindo nessa questão ou da pena branda ou da morosidade? Glória, é extremamente importante esse assunto e esses 2 casos, apesar que os casos eles revelam situações muito distintas, O problema maior é a questão da legislação e da forma como se trata alguém que está preso e alguém que está solto. Por isso que, com todo respeito aos nossos tribunais, nós criticamos esse excesso de habeas corpus que são concedidos, porque se a pessoa ela está presa, seja em flagrante, seja em preventiva, o processo dela é mais célere. O juiz é obrigado a marcar as audiências com mais celeridade. Todos os atos são feitos para que o julgamento ocorra de forma rápida. Nos 2 casos, há uma distinção grande, e aí eu vou falar primeiro do caso do Brunão. Tá. O caso do Brunão é justamente o Tribunal de Justiça, e eu estou de acordo com o que o pai do Brunão falou, o Tribunal de Justiça, a nosso ver, equivocou-se ao retirar as qualificadoras, porque essas qualificadoras deveriam, no entender do Ministério Público, ter sido analisadas pelo Conselho de Sentença. Quando você menciona qualificadoras, para que os telespectadores entendam, o que é isso, doutor? Qualificadoras são circunstâncias que geram um aumento na pena. Elas dão maior gravidade em determinados crimes, especificamente nos crimes de homicídio. Então, motivo fútil é uma qualificadora, motivo torpe, aquele mediante paga, recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, praticar o crime com meio cruel, com sofrimento intenso à vítima. Todas essas circunstâncias previstas em lei são consideradas qualificadoras no crime de homicídio. E agravam a pena. Então, passa-se de 6 a 20 anos um homicídio simples para 12 a 30 anos no homicídio qualificado. Então, voltando para o caso Brunão, o pai dele mencionou essa questão das qualificadoras. O acusado, Cristiano Luna, ele foi denunciado e foi processado por um homicídio duplamente qualificado. Ao chegar e foi pronunciado dessa forma pelo juiz de direito, titular da vara respectiva, só que houve recurso por parte da defesa e, nesse recurso, o Tribunal de Justiça retirou essas qualificadoras, entendendo que elas não estavam presentes no que aconteceu. O que aconteceu e que o caso Brunão, o Cristiano deveria ir à júri popular somente respondendo por um homicídio simples. A assistência de acusação, que é advogado contratado pela família, não concordou com isso e recorreu para que fosse reformada essa decisão do Tribunal de Justiça ao STJ. Aí vai para a instância federal e aí é mais demorado ainda, doutor? Muito mais. Por quê? Muito mais, principalmente porque o Cristiano não ficou preso. Se ele estivesse preso, nós temos absoluta certeza, óbvio que os tribunais superiores eles têm uma demora maior do que os tribunais estaduais, só que há obrigação, seja do juiz, do desembargador ou do ministro, de dar maior celeridade àqueles casos que são de réus presos. Então, a nosso ver, a demora toda se deve ao fato do habeas corpus recebido pelo Cristiano ter sido concedido, e aí, nesse caso, tudo se demora, não há prioridade nos casos em que a pessoa está solta. Por mais que ele alegue que ele estaria em prisão domiciliar, a gente sabe que prisão é prisão. Prisão é aquela que o sujeito fica preso
tolhido de todas a sua liberdade, e que é isso que, em vários casos, aí, obviamente não em todos, mas em vários casos a gente tem que buscar, a sociedade tem que buscar para diminuir essa sensação de impunidade que a gente tem. Agora, sobre o outro caso, doutor, o senhor tem algum... O outro caso é mais delicado ainda, porque eu conversei com a família, eu acompanhei todo o caso, só não fiz o júri, porque foi na Semana Nacional do Júri, e um outro colega realizou esse júri, realizou de forma brilhante, até dito pela própria família, mas os jurados entenderam que as qualificadoras, novamente, as qualificadoras elas não estavam presentes. E mais, entenderam que o acusado praticou o crime, um crime de homicídio privilegiado. Ou seja, ele estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A nosso ver, apesar de todo o respeito que a gente tem pelos jurados, eu que sou o titular da promotoria que cuida desse caso específico, no dia 20 foi o júri, né, houve essa decisão, no dia 24 de março eu entrei com recurso ao Tribunal de Justiça para que essa decisão fosse reformada, porque essa decisão, a meu ver, ela foi contrária à prova dos autos. Então, nesse caso, por mais que a gente respeite e sinta também a sensação de impunidade que ficou, nós não podemos esquecer que o sujeito ele foi condenado. Foi condenado, só que o Conselho de Sentença, os jurados, o júri popular, entendeu que se tratava de um homicídio privilegiado, e aí não tinha como a juíza de direito, que também presidiu, dar uma pena em regime fechado, por isso que ele teve uma pena aí de 5 anos no regime semiaberto. Esperamos que o tribunal reforme essa decisão e que ele seja... há tempo. Sim, eu entrei com recurso agora no dia 24 de março e tem todo o tempo do tribunal para fazer análise disso. A gente espera que reforme essa decisão, entenda que essa decisão foi contrária ao que continha nos autos e esse sujeito ele seja novamente submetido a novo julgamento. Tá certo. Obrigada pelas informações. Eu conversei aqui com o promotor de justiça da área criminal aqui de Campo Grande, Humberto Ferri. Suas informações foram muito esclarecedoras, principalmente com essa questão do réu preso, que acelera o processo. A gente tem que lutar por isso, então, né, doutor? E sobre essa questão da qualificadora também, que as pessoas geralmente não entendem muito bem, mas que elas precisam ser defendidas para que a pena se agrave, né? Nós temos que entender, não estou aqui fazendo uma apologia a que toda pessoa que praticou um crime, ela fique presa, até porque há um grande problema não tem nem condições, não tem estrutura para isso. Só que nós temos que ter, e principalmente os nossos julgadores, uma sensibilidade que em determinados crimes a sociedade ela se sente ofendida. Quando se falou desse latrocínio do Breno e do outro e do Léo, a sociedade se indignou e esses latrocínios ficaram presos durante todo o julgamento, durante todo o processo, durante o julgamento e continuam presos, espero que mofem na cadeia em razão do que fizeram. Mas nós não podemos que outros casos a gente não tenha também que tomar providência. Eu peço licença, eu estava falando inclusive desse outro caso envolvendo o policial civil aposentado. Ontem eu manifestei requerendo a prisão, na verdade o delegado representou e eu manifestei pela prisão preventiva, como absurdo alguém matar outro, independente dos motivos que tivesse, e simplesmente fingir que não vai no mercado, vai no banco, como se não tivesse feito nada. Gera uma revolta. Além da indignação, gera uma revolta, né? Sem dúvida. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. Boa tarde. Obrigado, Eva.